Fala pessoal, olha aí, assunto importante na língua portuguesa, né? Porque vai abrir caminho para que a gente possa entender a parte de acentuação ortográfica. Eu estou falando de estruturas da língua portuguesa, né? E vamos falar, ser logo bem direto, porque a gente está estudando para concurso público. Então a gente não vai se aprofundar, até porque não é o nosso objetivo ser professor de língua portuguesa. Você estuda na universidade. Mas quando se trata de cargo público, você tem que ir logo direto no assunto. É assim que se estuda. Quando a gente fala de estruturas da língua, na língua portuguesa, nós estamos falando das vogais latinas, né? Que na língua portuguesa são 5. A, E, I, O, U. São essas as vogais latinas. Dentre essas vogais latinas, nós temos as semivogais, o I e o U, que são aquelas palavras que são pronunciadas com uma força bem menor quando nós pronunciamos alguma palavra, né? Então nós temos as vogais, A, E, I, O, U, e temos as semivogais, que é o I e o U. Observa só aqui nesses dois exemplos que eu coloquei, a palavra lousa e a palavra coisa. A palavra lousa, eu tenho uma vogal, olha aqui, ó, o O, e eu tenho uma semivogal, que é a letra U. Na palavra coisa, eu tenho uma vogal, aqui o O, ó, e tenho uma semivogal, que é a letra I. Então, dentre essas vogais latinas, quando elas se encontram dentro de uma palavra, elas formam ali uma sílaba, né? Como eu coloquei aqui a palavra lousa e a palavra coisa. Mas o que importa mais ainda é isso aqui, gente, encontros vocálicos. Já vi sendo cobrado pela banca AOCP, OCP, uma coisa assim, aqui na minha região. Existem 3 tipos de encontros vocálicos, que é o ditongo, temos o tritongo e temos o hiato. Quem não já viu isso aqui lá no ensino fundamental e se atrapalhou tudinho, né, gente? Todinho. É um assunto meio chatinho realmente, mas é importantíssimo. Quando é que eu tenho um ditongo? É quando eu tenho um encontro de uma vogal e uma semivogal. Ou uma semivogal mais uma vogal. Eu tenho o ditongo. Quando é que eu tenho o tritongo? É quando eu tenho um encontro entre uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. E quando é que eu tenho o hiato? O hiato é quando eu tenho o encontro de uma vogal mais uma vogal dentro de uma mesma sílaba. Então já deu para você observar que você vai ter que saber isso aqui, ó, vogais e semivogais, para você poder entender os encontros vocálicos, tá certo? Então você vai ter que saber que as vogais são A, E, I, O, U, facinho. E as semivogais são o I e o U, também muito fácil, como já exemplifiquei aqui. Então, para entender encontros vocais, que são 3 tipos, vai ser muito mais fácil você tiver isso na sua cabecinha. Então, o ditongo, como eu falei, é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou semivogal e uma vogal. Vamos lá? Olha aqui o exemplo céu. Na palavra céu, eu tenho uma vogal, que está aqui a letra E, tá? E tenho também uma semivogal, que é a letra U. Observa que elas se encontram aqui, né? Por isso que é encontro vocálico, né? Encontro de uma vogal mais uma vogal, de uma vogal e uma semivogal. Por isso que o nome é encontros vocálicos, tá? Então aqui eu tenho um ditongo. Por que eu tenho um ditongo? Porque eu tenho um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Facinho, né? Bora pro tritongo? O tritongo, segundo a nossa regrazinha básica aqui, é o encontro entre uma semivogal, ó, mais uma vogal, ó, e mais outra semivogal dentro de uma mesma sílaba, né? Olha a palavra aqui, ó, o exemplo. Uruguai. Olha, eu tenho uma semivogal, a letra U, eu tenho uma vogal, a letra A, e eu tenho uma semivogal, que é a letra I. Ou seja, é o encontro entre uma semivogal, vogal e uma semivogal. Então eu tenho um tritongo. Beleza? Tranquilo, né? E o hiato? O hiato é o encontro de uma vogal mais uma mais uma vogal, perdão. O hiato é o encontro de uma vogal mais uma outra vogal dentro de uma mesma sílaba, né? Então também é muito fácil essas questões que envolvem aqui os encontros vocálicos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai apenas memorizar isso e entender a definição de ditongo, tritongo e hiato, tá ok? Então, numa próxima explicação, explanação, coloco mais exemplos aí para vocês.